Bem-vindos a esta página Eu Conto e Você Ouve, com o escritor indígena de Roraima, Ivo Solon. Estão todos preparados? Olá, muito prazer. Sou o escritor Ivo Solon. Sou indígena do povo Uapixana da comunidade indígena Kanauanin, região Serra da Lua, município de Cantá. Nasci nessa comunidade em 1976, onde estudei na escola indígena Tuxaua Luiz Cadete. Não aprendi minha língua materna. Minha mãe nunca me ensinou. E a mãe dela também nunca ensinou ela. Nessa época não tinha energia elétrica, nem aparelhos tecnológicos. Era somente o rádio. Eu era apaixonado por programas do rádio. Gostava de ouvir as músicas que saíam dele. Naquela época, a escola só formava alunos até a 4ª série. O aluno tinha 3 opções: parar de estudar, estudar na cidade, ou estudar em internatos dos padres, ou em outros lugares que dessem continuidade aos estudos. Meu pai era funcionário público da extinta SUCAM. Ele nos levou, eu e meus irmãos, para estudar na cidade de Boa Vista. Vivi uma outra realidade. Estudei na escola da sociedade dita civilizada. Fui discriminado por ser índio, ter o cabelo duro, os olhos puxados. Me colocaram o apelido de China. Me chamavam constantemente de caboclo. Morávamos no bairro Liberdade, na cidade de Boa Vista. Nossa casa era de telha, mas as paredes eram de barro. Eu tinha vergonha de mostrar minha casa para meus colegas, principalmente para as meninas. Perto de minha casa, de uma feira livre, a Feira dos Buritis. Eu gostava muito de ler as histórias contadas em livros didáticos, principalmente as que contavam mistérios. Um dia chegou um senhor idoso na feira que vendia livros usados, muitos da Marvel de super-heróis. Eu adorava, as do Homem-Aranha, Conan, Batman e outros. Eu, folheando os livros, encontrei um pequeno livreto amarelo, sem figuras, mas que contava uma história, do encontro de Cancão de Fogo com Pedro Malazarte, 2 trapaceiros que nunca foram enganados. Eu achei interessante a história, e ela era todas com rimas. Li algumas páginas e comprei para ver o final da história. E foi naquele dia que me apaixonei pela literatura de cordel. Eu me lembro que comprei outras. Elas vinham do Nordeste, pois em Roraima não tinha nenhuma. Depois de 3 meses, esse senhor foi embora para sua terra e nunca mais o vi, nem as literaturas de cordel. Outro fato interessante na minha vida que aconteceu foi quando um certo dia apareceu em minha casa um marreteiro, desses de porta, oferecendo à minha mãe uma coleção de livros de histórias. Eu comecei a folhear e o vendedor pediu à minha mãe que comprasse para mim. Ela perguntou se eu queria. Eu disse logo que sim. Ela comprou e eu fiquei fascinado. Li as histórias todos O Rei Bico de Torto, Rei Peixe, o Corcunda de Notre Dame, a Bela e a Fera. Meu pai só parava em casa 3 dias do mês, quando ele vinha receber seu salário. Um dia ele chegou em casa. Eu, na minha inocência de criança, corri para cima dele para contar a novidade que tinha ganhado os livros que minha mãe tinha comprado fiado do marreteiro. Ele me olhou com raiva e disse que eu e minha mãe íamos comer livro. Eu fiquei muito triste, pois eu achei que ele ia me dar um elogio que eu já sabia ler bem. Mas de certa forma, eu comia mesmo aqueles livros todos os dias. Em 1992, fui morar no Amajari, onde estudei o ensino fundamental. Em 1994, retornei à cidade de Boa Vista para terminar o ensino médio. Eu já era adolescente quando comecei a visitar meus parentes na comunidade indígena Kanauanin, onde ia todo final de semana jogar bola. Em 1998, conheci uma jovem professora na comunidade. Me apaixonei por ela e nos casamos em 1999 na igreja de Santa Luzia, na mesma comunidade, e passei a morar lá definitivamente. Em 2003, nasceu nossa primeira e única filha, Perli Jim, que nos trouxe muitas alegrias. Me tornei professor em 2004, onde resolvi seguir carreira me formando em pedagogia em 2010, em 2009. Fui o primeiro professor a se tornar Tuxaua da comunidade indígena Kanauanin. Quando comecei a dar aula para crianças de 1º ao 5º ano, usei a literatura em minhas práticas pedagógicas. Eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas. Elas sempre têm fatos e histórias para contar, seja da vida dela ou histórias inventadas. Me interessei pelas histórias de Canaimé.
Em 2009, quando me tornei Tuxaua da comunidade, houve alguns casos de morte por essa entidade. Ouvi vários relatos de pessoas. E fui estudar algumas fundamentações teóricas e científicas de pesquisadores que já tinham pesquisado sobre esse assunto, como Nádia Farage, que tem muitos relatos dessa entidade, pois ela viveu entre os Uapixanas da Serra da Lua. Eu escrevi em meu blog a verdadeira história sobre o Canaimé de Roraima. Em 2022, eu ia sempre em uma banca de revista no centro da cidade de Boa Vista, a Playboy, a única da cidade. E novamente, achei as literaturas de cordéis que ele trazia do Nordeste. Um dia eu perguntei a ele se ele tinha alguma regional. Ele disse que não. Eu disse a ele se eu fizesse umas com histórias regionais e colocasse em sua banca, ele divulgava? Ele disse que sim. Foi aí que nasceu a parceria. Nasceu a parceria entre eu e seu Pierre, o dono da banca Playboy. Eu escrevi algumas literaturas, como O Menino que Virou Tatu, A Lenda do Timbó, Trovão e Puraqué, O Velho Índio e a Cobra Grande, A Lenda do Canaimé, A Velha que se Transformou em Juriti. Em 2021, com a parceria do ilustrador Geovan Almeida, lançamos a história do Canaimé ilustrada. Em 2024, com a ajuda da inteligência artificial, lancei os livros infantis, O Menino que Virou Tatu Canastra e A Lenda do Timbó. Os livros não foram lançados por nenhuma editora, é um projeto a longo prazo. Por isso, se algum amigo que segue as páginas quiser dar algum patrocínio, ficarei muito grato. Se quiser adquirir as obras, é só entrar em contato pelo WhatsApp 990 166 3923.